Sten gemeu de dor quando dezenas de pequenas lâminas perfuraram seu corpo por completo. Ele não conseguia se mover. Vamos acabar logo com isso, disse Elise em um tom frio. No momento em que sua voz soou, vários círculos mágicos brilharam em toda a área. A mana em sua reserva de mana estava rapidamente deixando seu corpo. Ela estava fornecendo energia para todos os círculos mágicos no ar. O consumo era alto, mas o poder de fogo que possuía era tremendo. Merda! Olhando para esta cena, Sten só conseguiu forçar um sorriso em seu rosto. Ele sabia que não havia chance de bloquear todos esses feitiços. Mesmo se pudesse bloquear alguns dos feitiços, e os outros? Só voz! No momento seguinte, os círculos mágicos atingiram seus limites. Elise ativou os feitiços um por um. Vários feitiços foram usados quase ao mesmo tempo. Chamas, relâmpagos e todos os elementos padrão voaram em Sten. Alguns dos feitiços até reduziram sua velocidade de movimento, defesa e poder de ataque. Dengue! 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 Os feitiços ofensivos aos de suporte foram lançados um após o outro sem qualquer demora. Bum! Elise ganhou, disse Solta em voz baixa quando viu esta cena. Sim, é problemático. Eu tenho que elaborar um plano para combater o bombardeio dela se eu a enfrentar. Alice disse com um olhar sério. Você acha que pode ganhar? Solta perguntou com um sorriso. Eu posso se eu usar todo o meu poder demoníaco, provavelmente. Infelizmente, eu não posso usá-lo, então eu só posso formar um plano e melhorar a mim mesma. Alice balançou a cabeça. Ela não tinha certeza se poderia derrotar Elise em sua forma atual com um empurrãozinho. Ela vai ser capaz de quebrar sua segunda algema, disse Solta enquanto olhava para Elise. Seus olhos estavam se ajustando e ele podia ver rachaduras em uma das algemas ao redor dela. Ela alcançaria o reino das segunda algemas. Naquela época, ela ganharia um poder enorme que poderia igualar alguns dos líderes de esquadrão nos campeões de Atena. Ela está no limite? Alice ficou um pouco surpresa quando ouviu as palavras de Solta, mas rapidamente se acalmou depois de um pensamento cuidadoso. Ela percebeu que Elise estava presa no reino da primeira algema por um longo tempo no submundo, então era natural que alcançasse a segunda algema depois de ficar em Imperium. Sim, provavelmente ela vai quebrá-la com sucesso no próximo mês. Estou ansioso com o quão longe ela pode chegar, disse Solta. Elise sorriu antes de descer ao chão. Ela olhou para seu corpo e viu algumas feridas. Ela suspirou. Ela era diferente dessas pessoas. Ela não tinha parasitas, então não tinha essa poderosa capacidade de regeneração. Ela balançou a cabeça e foi embora. Meina falou primeiro com o público enquanto um grupo de magos da Terra começava a consertar a arena. A arena inteira se foi e tudo o que restava eram vários profundos. Diferentes partes da arena tinham temperaturas diferentes e a aura dos dois lutadores anteriores ainda permanecia na atmosfera. Levaria 30 minutos para consertar a arena. Assim, o público ainda poderia fazer outras coisas antes da batalha começar. Eles poderiam terminar algumas coisas importantes em suas casas. Enquanto esperamos que os magos da Terra consertem a arena, vamos falar com um convidado aqui, disse Maine enquanto apontava para a pessoa ao lado dela. O chefe da Noxious, o grande Sr. Franklin. Arrim! A plateia rugiu. Sr. Franklin, eu tenho uma pergunta para você, disse Maine enquanto colocava sua arma espiritual mais perto de Franklin. Qual pergunta? Perguntou Franklin. Segundo minhas fontes, você é um dos grandes patrocinadores do torneio Astros. Isso é verdade? Perguntou Maina. Sim, eu usei a maior parte da riqueza que ganhei nos campeões de Atena. Eu também fui aquele que se prontificou e tornou este evento possível. A resposta de Franklin foi simples. Posso perguntar por quê? É só que eu quero muito lutar com esses caras. Nosso Senhor nos proíbe de lutar uns contra os outros, mas com este torneio, podemos lutar à vontade sem hesitação. Essa resposta era a cara do Franklin. Ele nunca mudava e sempre buscava a emoção de lutar. Esse velho, Solta sorriu ao se lembrar do momento em que conheceu esse cara.
O mundo prisão sob o domínio do grande Império Astley. Naquela época, ele libertou todos os prisioneiros e declarou guerra contra o Império. Ele estabeleceu o Exército Branco da Libertação e lutou contra o Império em diferentes submundos. Franklin foi uma das pessoas que o seguiram na guerra. Ele se perguntou que talvez se Franklin fosse um monstro, ele ansiaria pelo desejo de matar todas as criaturas. Ele não resistiria e simplesmente lutaria até perder toda a sua resistência e energia. Eventualmente, morreria como um fantoche. Obrigado por suas palavras, chefe Franklin. Mena fez uma reverência enquanto Franklin se afastava. Embora a resposta de Franklin estivesse fora de sua expectativa, ela precisava ser fria, pois era uma profissional. Ela sorriu e encarou o público. Acenando com as mãos para o público, lentamente abriu a boca e disse: agora, a próxima batalha vai começar em breve. Vou nomear nossos 2 lutadores. A batalha desta vez será entre a jovem senhorita Yensha e uma bruxa chamada Leaf. Souta regalou os olhos. Ele não esperava que Yensha também participasse do torneio. Até onde ele sabia, seu poder de combate não era o suficiente para derrotar um Rank S de alto nível. Os competidores do torneio superior estavam no Reino das Algemas ou no ápice do Reino da Solidificação. Bem, a decisão é dela. Ela deve ter querido testar sua força. Ele sorriu enquanto baixava os olhos. Mesmo que sofresse uma derrota, ela seria capaz de ganhar experiência nesta batalha. Quanto à sua oponente, Leaf. Ela era uma jovem gênia do clã das bruxas. Quando Souta e os outros lutaram contra o líder do clã Rovan, ela estava apenas no Rank S. Mas agora, ela melhorou e alcançou o auge de seu nível. Ela era uma das jovens que os anciões esperavam alcançar o Reino das Algemas. Se o adversário de Yensha estivesse no estágio inicial, haveria uma chance. Ela já tem sorte por não ter enfrentado Sten ou Elise. Souta murmurou para si mesmo. Mesmo ele, mal conseguiu derrotar alguém no reino da primeira algema com a ajuda de outros quando estava no ápice do 3º estágio. Naturalmente, ela não teria a menor chance se encontrasse qualquer um no reino das algemas. Na verdade, eu disse que ela deveria se juntar ao torneio inferior, mas ela insistiu em se juntar ao superior. Alice disse de repente. Está tudo bem. A decisão é dela. Souta sorriu. Além disso, não subestime Yensha. Depois de se tornar uma teluriana perversa, suas toxinas podiam afetar os de Rank S e abaixo, mas levaria muito tempo. As 2 lutadoras entraram na arena. Leaf era uma jovem de 20 e poucos anos. Ela tinha cabelos azuis e olhos azuis redondos. Seu corpo estava coberto por um manto azul escuro que era incapaz de esconder suas lindas curvas. Embora Yensha tivesse chegado ao 3º estágio, Leaf não estava nem um pouco preocupada. Ela ficou mais forte também e Yensha estava apenas no estágio inicial. Mesmo que possuísse um poder inacreditável, só atingiria o estágio intermediário. Ainda estava dentro do nível que ela poderia lidar. Que a batalha comece! As palavras de Main indicavam que a batalha havia começado. Yensha levantou a palma da mão e gás de cor verde foi condensado em cima dela. Rapidamente se espalhou envolvendo toda a arena com gás venenoso. Leaf observou cuidadosamente o gás. Então, brandiu a espada pendurada em sua cintura e a desceu com grande força. Sovós! Seu golpe gerou uma poderosa rajada de vento que soprou o gás venenoso para longe dela. Então, a ponta de seu florete brilhou em uma luz azul. Com um único impulso, uma força enorme disparou à frente. A energia que continha era pesada e densa. Impulso sombrio afiado. Yensha pulou para o lado para evitá-la, mas viu que Leaf já estava na frente dela. A distância estava próxima e seria um problema para ela se ela se envolvesse com um Rank S no ápice em combate corpo a corpo. Leaf empurrou sua arma mais uma vez. Desta vez, Yensha não conseguiu evitar completamente. O florete causou um enorme buraco em seu ombro. Yensha cerrou os dentes enquanto ignorava a dor. Ela continuou a pular para criar alguma distância enquanto liberava gás venenoso através de seus poros. Manto sombrio. Passo sombrio.
Um manto escuro se formou ao redor de seu corpo e sua velocidade aumentou. Então, dezenas de tentáculos pretos se ergueram do chão. Restrição sombria.